reunidos com Ele, fortalecemos nosso compromisso com os doentes e com aqueles que sofrem. Celebremos a Páscoa do Senhor, a qual se manifesta nas pessoas solidárias, aos enfermos e nos grupos que se empenham para derrotar as doenças e devolver o bem-estar aos sofredores. De pé, vamos receber a procissão de entrada com o canto. Pedindo a misericórdia do Pai. E cada um de nós tomando consciência dos seus pecados, da sua humanidade, orando pelo Senhor. E como Jó, diga, lembrai-vos, Senhor, de que a minha vida é passageira. Lembrai-vos de mim, Senhor, porque sem vós nada sou. Só em vós eu encontro a alegria do mundo. Só em vós eu encontro a cura, o perdão. Só em vós eu encontro a vida e a vida é plenitude. Cantando, nós supliquemos a misericórdia do Pai. Conheço meu Senhor, minhas misérias, e venho a ti clamar, Jesus, misericórdia. Eu reconheço meu Senhor, minhas misérias, e venho a ti clamar.
compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Velai, ó Deus, sobre a vossa família, aniversário do amor. E como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sobre a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da palavra. Nossa vida é uma constante luta para vencer as tribulações, abandono, sofrimentos, desilusões, doenças. A palavra de Deus é nosso conforto, nossa esperança, é a força que nos leva a fazermos solidários com todos. Leitura do livro de Jó. Jó disse: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como dias de um mercenário? Como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda a sua paga. Assim digo por ganho meses de decepção, e couber em noites de sofrimento. Se me deito, penso, quando poderei levantar-me? E ao amanhecer, espero novamente a tarde, e me encho de sofrimentos até o anoitecer. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do água, e se consome sem esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sonho, e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 19. Louvai a Deus porque é bom e conforta os corações. Louvai a Deus porque é bom e conforta os corações. Louvai ao Senhor Deus porque Ele é bom. Cantai ao nosso Deus porque é suave. Ele é digno de louvor. Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém e os dispersos de Israel juntou de novo. Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Ele conforta os corações despedaçados, Ele enfaixa as suas feridas de escura, fixa o número de todas as estrelas, e chama a cada uma por seu nome. Louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. É grande e onipotente o nosso Deus, seu saber não tem medidas e limites. O Senhor Deus é o
Pregar o Evangelho, leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste então o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos, eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos, eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo, para ter parte dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, vamos aclamar Santo Evangelho cantando. Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servir-nos. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes, os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças, expulsou muitos demônios e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas, expulsando os demônios. Palavra da salvação.
Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. É o tema da campanha de fraternidade deste ano, 2015, para nos fazer lembrar o grande papel de Jesus na história da humanidade, o grande papel de Jesus na sociedade em que nós vivemos. O Concílio Vaticano II vai até as origens da humanidade e, de modo muito concreto, vai até os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 em diante, quando os cristãos estavam todos unidos, era uma sociedade de facto perfeita, ninguém chamava seu aquilo que possuía, todos se preocupavam com as necessidades uns dos outros, a tristeza de um era a tristeza do grupo, o sofrimento de um era o sofrimento dos outros, a doença de uma pessoa era a doença de toda a comunidade, a pobreza de uma pessoa era a pobreza de todos, os bens de um eram os bens de todos, eles partilhavam tudo. Ninguém chamava seu aquilo que possuía. Era como que uma sociedade justa, que sabia distribuir tudo quanto se possui, tudo que pertence a todos, e todos falavam de tudo e de todos, menos o mal, menos apontar o dedo. Olhemos para o Evangelho. Jesus faz um movimento, sai da igreja depois de ter pregado o Evangelho e vai ao encontro do sofrimento humano, vai ao encontro da tristeza, vai até a Marcela e olha para ele, fala com Marcela, vai até a Amélia, Dona Amélia, e fala com a Dona Amélia, vai até o seu Dilon e fala com o seu Dilon, conversa com ele, se abeira, se inteira dos problemas, dos conflitos. Seu amigo, se inteira dos problemas, dos conflitos, se inteira das lágrimas de cada um de nós, das nossas tristezas, das mágoas que nós trouxemos da nossa mente e do nosso coração, e vai, e fala também com você, e olha bem no olho da criança, sorri para a criança, mesmo que a pessoa estivesse triste, mesmo que a pessoa estivesse com dores no coração, Jesus olhava para essa pessoa e mudava a tristeza em alegria, a guerra em paz, a angústia em satisfação, a infelicidade em felicidade. Olhemos para o Evangelho. Jesus vai à casa de Simão e André, e havia tristeza naquela casa. Havia tristeza por quê? Porque a sogra estava doente. Mas Jesus não esperou que Simão falasse ou André falasse. Outras pessoas intervêm. Aí está a necessidade da intercessão. Aí está a necessidade de partir e ir ao encontro do irmão e pedir por ele, interceder por ele. Aí está a dimensão da solidariedade, a dimensão da comunhão, a dimensão da partilha. Aquelas pessoas vão até Jesus e dizem: Jesus, a sogra desse cara está doente, dê um jeito. E Jesus não olha para Simão e Pedro, Simão e André. Jesus não olha para aquelas pessoas que disseram: Jesus vai até a pessoa enferma, não dá remédio e não conversa com a pessoa, simplesmente Jesus toca nessa pessoa. E o que aconteceu? A febre sumiu. O Papa Francisco vai dizer nos seus discursos, o Papa entendeu quem é Jesus para nós, quem é Jesus para a igreja, quem é Jesus para a sociedade, quem é Jesus para todos os homens e mulheres. O Papa diz: eu não quero uma igreja que se feche dentro de si, uma igreja que se mantém pura aparentemente, mas eu quero uma igreja que apareça suja, toda cheia de lama, de lodo, por causa da procura da ovelha perdida. Porque Jesus foi de fato este homem
E não se conteve com as 99 que se achavam encontradas no redil, no curral. Jesus foi ao encontro daquela ovelha quebrada, neutralizada, marginalizada, excluída. Aquela ovelha doente. Jesus foi ao encontro dos leprosos, os excluídos da sociedade. Jesus foi ao encontro daqueles que não tinham voz nem vez. Jesus não se deixou dentro de si. Jesus não se vangloriou. Eu orgulho de ser católico, mas não um católico que não parta ao encontro daquelas pessoas que precisam do pacto. E sejam elas de onde vier, de que igreja pertençam, de que origem elas pertençam, o importante é que Jesus sai e vai ao encontro. O importante é que a verdade precisa ser conhecida. Aqueles homens que levaram a notícia a Jesus simplesmente foram a pontes. E dizia na reflexão ontem que é preciso que todos nós deixemos de ser homens, mulheres materiais para os outros. Deixemos de ser um bem material para os outros. Os nossos relacionamentos não devem consistir simplesmente nos bens materiais. Os nossos relacionamentos devem consistir em bens espirituais. É preciso que cada um de nós seja um bem espiritual para o seu irmão, para a sua irmã. Porque quando nós nos convertemos em bens espirituais, nós não vamos esquecer a dimensão humana. Aliás, o homem é homem porque é de espírito e corpo. E nós nos identificamos, nós nos assemelhamos com Deus, não pelo nosso corpo, não. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos adotivos de Deus. Por Cristo nós fomos gerados para a eternidade. E não é com a nossa matéria que nós entraremos no reino dos céus, não. Então, quando se diz que é preciso que nós sejamos um bem espiritual para os outros, está se dizendo que eu devo me preocupar com a saúde física, com a saúde psíquica, com a saúde emocional, com a saúde psicológica, com a saúde humana também. Jesus cura a sogra de Pedro. E a pessoa curada não se fecha dentro de si. Ela testemunha, ela se coloca ao serviço. E por isso que a sogra de Pedro, depois de ter sido curada, ela coloca-se logo na linha de ação para servir os seus irmãos e as suas irmãs. A pessoa, depois de ouvir a palavra de Deus, depois de ter sido evangelizada, ela precisa ser agora a anunciadora da palavra. E por isso que Jesus desaparece. Jesus sai daquela cidade, ou seja, sai da casa de Simão. As pessoas levam os seus doentes, os seus familiares, junto à porta da casa onde Jesus estava, e voltando um pouquinho, rebobinando um pouquinho o disco, ou a cassete, ou o CD, vamos encontrar a importância da nossa casa. Dona Maria Zanete sai daqui e vai para Criciúma visitar a sua filha, que teve uma menina. Mas enquanto ela está lá em Criciúma, o coração dela está aqui na sua casa. O coração palpita, não está em paz enquanto não voltar para a sua casinha. Depois do tempo que ela determinou para voltar para casa, ela pega no ônibus, ou então pega o carro que lhe traz até aqui, mas o coração ainda não está tranquilo. Vai pensando, a que horas? Entrou na BR, e lá vamos. Quando o carro começa a piscar para entrar nessa absurda, o coração começa a se tranquilizar. Chegou, passou por aqui ou por outro lado, chega em sua casa, ainda assim não está tranquilo o coração. Depois de abrir o portão, abriu a porta, entrou, agora, ufa, graças a Deus cheguei no meu caminho. Verdade ou mentira? Mas lá em casa, se não houver paz, ninguém fica. Se lá em casa houver alguma pessoa que seja doente, a paz não reina, a tranquilidade não acontece. Mas quem é que nos vai proporcionar a verdadeira tranquilidade? Só algo, Jesus. E por isso é preciso que cada um de nós receba Jesus, acolha Jesus na sua casa. E onde está Jesus? Aí está a saúde. Onde está Jesus? Aí está a paz. Onde está Jesus? Aí está a tranquilidade. A
Jesus chegar na casa de Simão e Pedro, Simão e André, naquela casa havia uma enfermidade. E era preciso que alguém falasse a Jesus sobre esta enfermidade. Então a gente pode perguntar: que enfermidade que você tem na sua casa? Chame por Jesus. Convide Jesus a entrar na sua casa. Entrar na minha casa, entrar na minha vida. Deixe sobre a estrutura, sara todas as feridas, me ensinar a santidade. Eu não somente a ti, porque o Senhor não tem valor. Faz um milagre em mim. Que milagre que você precisa para o dia de hoje? Que milagre que você veio pedir hoje nessa missa? O milagre vai acontecer se você tiver fé. Olhemos para a primeira leitura. Jó reclama, não no sentido negativo. Jó faz uma leitura da vida humana. Jó descreve toda a situação miserável da natureza humana. A minha vida é passageira. A minha vida está cheia de conflitos, de problemas. A minha vida daqui a pouco termina. A minha vida passa rápido. Ontem era jovem e hoje já tenho 40 e poucos anos. Daqui a pouco 50, 60, 70. E quando vou abrir os olhos estou com os pés na cova. É verdade. Daqui a pouco estou com os pés na cova. Só que talvez até nem chegue aos 60 anos. Talvez até nem chegue aos 45 anos. Talvez nem chegue aos 43 anos. Louvado seja Deus pela idade que tenho já. Porque eu posso dizer que agora já vivi o suficiente. Já posso morrer em paz. Porque estou com Jesus. E quem está com Jesus não morre. Não desaparece nunca. Porque Jesus faz um milagre para que a vida continue. Olhemos, voltando para a primeira leitura. Jó diz: lembra-te de mim, que a minha vida é passageira. Essa é uma súplica para que o Senhor nos conceda mais uma chance. Que o Senhor nos conceda uma graça especial de continuar vivendo, mas não vivendo no pecado, e vivendo na graça. Que o Senhor nos conceda a graça de continuar com a missão que Ele nos confiou. Que o Senhor, depois de termos sido curados, Ele nos dê a coragem de clamarmos, de dizer: ai de mim, eu sou devedor da graça que eu recebi. O Senhor é devedor da família. Todos nós somos devedores uns dos outros. Se eu não fizer um bem, eu serei cobrado. A senhora precisa ser um bem espiritual para o seu marido. E se não for, saiba que vai ser cobrada. E Paulo diz: ai de mim se eu não evangelizar. Arthur, ai de você se não for um menino quietinho. Ai de você se continuar fazendo arte. E ai de você se não for uma bênção para a sua mãe, para o seu pai e também para o seu amigo padre. É preciso que nós sejamos uma bênção uns para os outros, sejamos um bem espiritual. E Paulo entendeu melhor do que ninguém. Para mim, anunciar o Evangelho não é um título de glória. Para mim, anunciar o Evangelho não é questão de engajar simpatias. Eu sou pai. Não é isso aqui. Pai é do trabalho. Eu sou mãe. Mãe é do trabalho. Mãe é da doação. No desgastar-se, no servir. Isso não é a procura do salário que a gente procura. Não é simpatia, não. O salário que a gente procura é exatamente aquele que está lá. O Evangelho, anunciar o Evangelho. Este é o verdadeiro pagamento. Qual é o salário de quem prega o Evangelho? Senão é o próprio Evangelho. Qual é o salário de quem testemunha a verdade? Senão é aquele salário que Jesus disse: quem se declarar a meu favor entre os homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está no céu. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, as responsabilidades que nós temos em mãos
elas serão cobradas. Eu que sou padre serei cobrado. Você que é mãe será cobrado. Você que é pai será cobrado. Você que é filha será cobrado. Você que é filho será cobrado. Todos nós haveremos de ser cobrados. E qual é a cobrança que se fará? De que? Qual é o conteúdo da cobrança que se fará? É que nós temos de ser uma peça preciosa uns para com os outros. É preciso que nós sejamos uma flor agradável, que exala o perfume de sua odor. Nós não podemos de jeito nenhum ser uma flor de mau agouro. Nós não podemos ser uma flor que não se possa cheirar. Nós não podemos ser passe eterno. A preocupação que encontramos na terceira leitura aqui do Evangelho é a preocupação de estar envolvidos com as necessidades uns dos outros. E nunca apareceu uma sociedade tão organizada que se envolva tanto com os problemas da comunidade, da sociedade, dos homens, das mulheres, senão a igreja. E nós todos aqui somos a igreja. Nós todos aqui somos convidados a vivermos o Evangelho da solidariedade, o Evangelho da partilha, o Evangelho da comunhão, o Evangelho do serviço. Muitas pessoas vêm à missa, só vêm à missa, depois da missa, acabou, não fazem mais nada. Não, a missa terminou, começou nossa missa. Portanto, idem por todo mundo e pregar o Evangelho. Não somente para o da sua casa, mas os vizinhos, as vizinhas, os colegas e tudo. E quando você for falar com alguém, como a gente às vezes faz, em vez de você falar mal dos outros, fale bem dos outros, aos outros. Muitas vezes nós não falamos, quando nos encontramos, quando as duas mulheres ou três mulheres se encontram, dificilmente falam, dificilmente, é uma forma de dizer. Na maior parte das vezes, já não falam bem com a pessoa. Você viu aquela lá? Viu não sei quem? Viu como é que ela anda? Viu como é que ela se vestiu? Viu como é que ela fez o penteado? Viu como é que ela fez a maquiagem? Viu como pintou as unhas dela que ficou bem feia? Só isso. Em vez de falar bem, fala mal. Em vez de falar bem do padre dele, fala mal do padre dele, ou padre dela. Em vez de falar bem do marido dela, fala mal do marido dela. Meu Deus, se você não fala bem do seu marido, quem vai falar mal? Quem vai falar bem dele? Quem vai falar? Se você não fala bem da sua esposa, quem vai falar bem da sua esposa? Se você não ama aquilo que você tem, se você não protege aquilo que você tem, quem é que vai proteger aquilo que não é dele? Olhemos para a terceira leitura do Evangelho. Aquelas pessoas se preocuparam com a sogra, não porque era sogra de Pedro, mas se preocuparam com ela porque ela estava doente. Assim que cada um de nós tem que se preocupar com a doença do seu marido, com a doença da sua esposa, com a doença do seu filho, com a doença da sua vizinha. Fale, interceda, reze por ela, mesmo que ela seja chata, reze por ela. Apresente a situação que ela vive ou ele vive a Jesus. E nessa missa do dízimo que nós fazemos, não é outra coisa senão eu e os da minha família, nós nos colocamos neste envelope. Obrigado, Senhor, pela família que eu tenho. Obrigado, Senhor, pelo marido que você me deu. Suzana? Obrigado pelo marido que você me deu. Esse marido é fantástico. Esse marido é maravilhoso. E por isso, ensinar isso aqui, eu coloco neste envelope. Obrigado, meu Senhor, pela esposa que eu tenho. Nossa, meu Deus. Obrigado, Senhor, meu Deus. Ai, se não fosse essa mulher, onde eu teria parado? Ai, meu Deus, se não fosse essa comunidade, onde eu teria parado? Ai, meu Deus, se não fosse esse padre da nossa comunidade, como nós? Claro, Deus queria mandar de outra pessoa, mas não seria a mesma pessoa. Não seria essa pessoa. Deus mandou essa pessoa.
quem não é doente? Você não é doente do corpo? Quem não tem algum defeitozinho no corpo? Todos nós. Ninguém pode dizer que eu sou o homem perfeito. Não há. Dona Lima, não há. Se a gente parar e começar a olhar, vai descobrir alguma coisa que está faltando ou que está mal. Se não é fora, é dentro. Ou no olho, ou no nariz, ou na orelha, ou no dedo da mão, ou no dedo do pé. Há sempre um caminho que precisaria ser dado um jeito. Mas esta é a maravilha. É isso que faz a diferença. É isso que faz a riqueza da nossa vida. É isso que faz com que nós sejamos uma família que se ama, uma família que se ajuda, uma família que se compreende, uma família que dialoga, uma família que reza umas pelas outras. É belo, isso é lindo, é maravilhoso sabermos que nós somos uma família que nos amamos, que nos queremos bem e que rezamos uns pelos outros e que nos corrigimos sem rancor dentro, sem guardar mágoa no meu coração por causa de algo de bem. Isso é maravilhoso. A beleza da igreja consiste exatamente nisso. Não podemos ter nenhuma dívida contra o próximo, senão a dívida do amor. E por isso é que Jesus disse: idem. Mas Jesus fica conosco. Não, agora vocês, depois de terem ouvido a palavra, cabe a vocês irem anunciar o Evangelho. Nós vamos, discípulos, vamos para outro lugar, vamos para outras cidades, vamos para outros povoados. Aí também nós precisamos anunciar o Evangelho, porque Deus quer que todos os homens conheçam a verdade e, conhecendo a verdade, se possam salvar. Portanto, não podemos ficar fechados dentro de nós. Ao terminarmos esta missa, partamos para anunciar o Evangelho, seja quem seja. Vamos anunciar o Evangelho. Primeiro na nossa casa e depois as pessoas com quem nós nos encontramos durante a noite e amanhã também. Por isso, confirmando-nos na fé, vamos nos colocar de pé. Vamos dizer: Jesus, nós somos fracos, mas aumentar a nossa fé para que nós tenhamos como regra de vida anunciar o Evangelho como uma necessidade, uma obrigação, uma ordem. Ai de mim, se não evangelizar, já que vós viestes para que eu tenha vida e a tenha em abundância. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu por Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde a divindade de nós nossos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. na vida passamos por alegrias e tristezas. O importante é buscar a felicidade verdadeira que só encontramos em Deus. Dirijamos-nos a Ele confiantes, dizendo: atendei nossa prece, Senhor. Senhor Deus, vosso Filho saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão e André. Ajudai a igreja a ser de si e ir ao encontro das necessidades humanas, rezemos. Atendei nossa prece, Senhor. Nossos dias correm muito rápido e às vezes fraquejamos na esperança. Protegei-nos em nosso cotidiano e dai-nos sempre encontrar sentido em nossa vida, nosso viver. Rezamos. Atendei nossa prece, Senhor. Vós confortais os corações despedaçados e enfaixai suas feridas, olhai com amor e carinho por
doentes e sofredores vos pedimos. Paulo diz que a iniciativa do Evangelho não é sua, mas é um encargo que lhe foi confiado. Ajudar ministros e agentes da pastorais a ser generosos na missão, vos pedimos. Quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e ia rezar num lugar deserto. Dai-nos o espírito de coração que animou o Mestre, nós vos pedimos. Senhor, Ó Deus, concedei à Igreja continuar a missão de Jesus entre os pobres e sofredores, por Cristo nosso Senhor. Cientes das nossas obrigações e agraciados pela vida, pela saúde e por tudo aquilo que nós somos de Deus, façamos então a nossa oração do dízimo. Recebei, Senhor, o nosso dízimo. Não esmola porque não somos dignos. Dai a nossa simples contribuição, porque não precisamos dar. É a importância de dizer que Senhor, nosso reconhecimento, amor e participação, na vitória da verdade, Deus o feito de Deus. Amém. Senhor,
nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que criaste o pão e o vinho para alimento da nossa fraqueza, concedei que se torne para nós sacramento da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário a nossa dever e salvação, darmos graças sempre em todo lugar. Cantar-vos o hino de louvor, de glória e de louvor, Senhor Pai de infinita vontade. Para a palavra do Evangelho do vosso Filho, reunistes uma só igreja de todos os povos, línguas e nações, vivificada pela força do vosso Espírito, não deixais por meio dela de congregar na unidade todos os seres humanos. Assim, manifestando a aliança do vosso amor, a igreja transmite constantemente a alegre esperança do vosso reino e brilha como sinal de vossa fidelidade, que prometestes para sempre em Jesus Cristo nosso Senhor. Por essa razão, com todas as virtudes do céu, nós nos celebramos na terra, dizendo com toda a igreja a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, digno de louvor a Deus que amaste os seres humanos e sempre os assististe no caminho da vida. Na verdade, bendito vosso Filho, presente no meio de nós, quando reunimos por seu amor como prova aos discípulos, dando-nos revelar as Escrituras e parte o pão para nós. Vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envies o vosso Espírito Santo para santificar estes dons de pão e do vinho, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Dai o vosso Espírito Santo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, tomou o pão, deu graças ao partido e deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vida. Celebrando, Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocaste na vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha. E vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nós apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue colocados. Renovai, Senhor, a luz do Evangelho, a vossa igreja, que está aqui encabeçuda. Fortalecei o vínculo de unidade entre os fiéis leigos, pastores do vosso povo, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo João Francisco e os bispos do mundo inteiro, para que o vosso povo, neste mundo dilacerado por discórdias, brilhe como sinal profético de unidade e de paz. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, por quem estamos a celebrar esta Eucaristia: Maria Rosário da Silva, missa do sétimo dia; Silêncio Fernandes, missa do sétimo dia; Valdemar Francisco Vieira, Maria de Souza Vieira, Cláudia Costa, Luís Alvim da Rosa, Adalcisa de Oliveira Rosa, Paulo de Oliveira Rosa, Pedro Lascal, João Paulino Freitas, Rita Silva Freitas, Paulino Silva Freitas, Agenor João de Souza, José Pedro Soares,
e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-nos ao Senhor a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco. Lembramos nesta missa, rezamos nesta missa pela saúde de Ariel Farias, Andréa Pinho Cardoso, Margarete Cardoso, por todos os doentes da nossa comunidade e também pelos aniversariantes do dia de hoje, de modo especial, o irmão da Júlia Bento, que está de aniversário hoje, e pelos padrinhos das vocações, por todos os dizimistas, pelas nossas famílias, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José seu esposo, com os apóstolos e mártires, São Pedro e São Paulo, e todos os santos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, nosso Filho. Por Cristo, como Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, poderoso, convidado do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis ao ensinamento do nosso Salvador, clamemos, Abba, ó Pai. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livramos de todos os males, ó Pai, damos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, dentro da esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que graças Eu vim para que todos tenham vida e a tenham a vida em abundância. Por isso me coloco como um servidor dos servidores. Disse Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entenderes em meu orar, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Ó Deus, vós quisestes que participássemos do mesmo pão e do mesmo cálice. Fazei-nos viver de tal modo unidos em Cristo, que tenhamos a alegria de produzir muitos frutos para a salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Fiel pelicano, milagre supremo de amor, eu